Eu pedi o Lucas para escrever alguma coisa para mim, porque como sou velho e esquecido, eu dei um papel, então eu queria escrever duas coisas. O Magalhães é casado faz 14 anos com a Margarete. Ele tem dois filhos, Letícia e Felipe. E ele serve ao Senhor na congregação em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, desde 2010. Agora, esses fatos falam muito, não falam tudo. Eu conheço o Lucas há pouco tempo, como ele falou quando ele me apresentou ontem. Vocês viram como ele chegou aqui, então eu vim de bermuda também. Mas uma coisa que é facilmente percebido na pessoa de Lucas, ele é um irmão esforçado, genuíno, dedicado, sincero. Ele é grande exemplo de homem de Deus que procura ser aprovado pelo Senhor. Ele é um homem pesquisador, um homem questionador no melhor sentido do termo. Mas tome cuidado, porque se ele te pega à noite para conversar, você não vai dormir. Então, nós dois ficamos conversando ontem à noite aí, fora da cabana lá, e eu acho que ficamos perturbando alguém lá por perto. Porque a conversa com ele é sempre boa, saudável, é uma conversa edificante e inspiradora. Esse é o Lucas. E você já vai descobrir isso já já. Vamos orar a Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor deu essa oportunidade para o Lucas compartilhar conosco da palavra, que o Senhor possa dar para ele facilidade na expressão e fidelidade à palavra do Senhor. Ele seja para nós agora uma bênção nessa motivação, nesse esclarecimento da palavra do Senhor. Abençoe ele como homem, como pai, como marido. Abençoe ele, sua família, para que ele seja sempre obreiro no campo do Senhor que produza muitos frutos. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos. Que a graça, o amor, a bondade do nosso Senhor possa permanecer conosco. Randall, obrigado pelo carinho, Randall. Não mereço, mas você é muito generoso. E a primeira coisa que eu quero dizer é que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam sempre, para sempre, do nosso Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez na Bahia, primeira vez no Congresso, conhecendo muita gente maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta, Deus está nesse lugar. Eu não tenho dúvidas disso, nenhuma dúvida. Trago um abraço lá de São Bernardo do Campo, dos irmãos de São Paulo. Vocês talvez conhecem alguns de lá de onde eu venho, mas eu fico feliz que hoje chegou a minha oportunidade. Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 2, enquanto eu vou fazendo a introdução. Nós conversaremos a respeito da igreja de Tiatira. E eu agradeço ao Randall não só pela apresentação, Randall, mas pela introdução que você fez ontem. Como eu disse, você já semeou nessa terra e então poupa o meu tempo. Talvez eu tivesse que te emprestar uns 5 ou 10 minutos que você precisava lá, porque agora eu não preciso mais fazer muitas colocações que você já fez a respeito do livro de Apocalipse. E também aqui nos grupos, o André falou coisas importantes. Quem estava aqui já também tem uma base legal. E eu quero relembrar esse fato que já foi dito.
a importância de se transportar para o ambiente e entender o contexto para que a gente possa entender como as lições eram aplicadas por aqueles primeiros irmãos. Entender o contexto lá da cultura, da sociedade, da política, da geografia, tudo que você puder saber sobre aquele mundo antigo. Então você vai descobrir em qual ambiente a igreja estava inserida e como essas lições de Jesus se aplicavam para aquela igreja. Para que a partir daí a gente traga essas lições para nós. Esse é o processo que sempre tem que acompanhar a nossa interpretação. Se a gente quiser olhar para esse texto, ou qualquer um deles, com o olhar da sociedade que nós temos hoje, nós vamos perder muito. Nós vamos deixar de absorver muitas coisas, porque a sociedade de hoje não é igual à daquela época. Né? O material humano é o mesmo, os problemas do homem geralmente são os mesmos, mas muitos fatos culturais, como já foi dito, mudaram. Então, eu quero, durante esse nosso tempo, olhar para Tiatira, entender o que nós podemos a respeito daquela cidade, para então perceber em qual contexto a igreja estava inserida, quais desafios ela estava enfrentando. E aí sim, com base no que o Senhor está animando, poder trazer esse fôlego também para os nossos dias. Se você já abriu em Apocalipse capítulo 2, nós chegamos ao centro das mensagens. A quarta carta, a carta à igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 18, o Senhor vai dizer: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerardes que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito mais longa do que as demais. A carta de Tiatira realmente é maior. Não porque Tiatira fosse uma cidade maior ou mais importante, não foi por isso. Na verdade, Jesus vai dedicar a maior parte do seu argumento, das suas palavras, com foco em um problema que estava acontecendo em Tiatira. E eu não posso e não vou ignorar este foco de Jesus. Jesus dedicou a maior parte a falar sobre o problema que Jezabel estava criando ali, essa mulher chamada Jezabel, intitulada como Jezabel. Mas talvez tenha alguma verdade que estivesse muito clara para aqueles nossos irmãos, que nesta leitura não está tão claro para a gente. Algo que eles percebessem que, assim, com uma leitura rápida como essa, de 2 minutos e superficial, talvez a gente não pegue. Mas eu acho que é aí que a gente tem que investir. Na raiz. Porque eu poderia aqui ficar falando sobre Jezabel, sobre os problemas que ela criou, e nós vamos falar sobre isso. Mas se a gente só avaliar isso, qual que vai ser a nossa aplicação?
Então, o meu propósito vai ser de entender qual foi a raiz do problema. O que levou essa tal de Jezabel a fazer o que ela estava fazendo? E o que levou outros irmãos a seguirem o ensinamento dela quando tinham um exemplo bom? Qual é o problema máximo que está sendo mencionado em todo o livro de Apocalipse? Qual é o conflito que o ser humano tem quando ele não tem certeza se ele adora ao Senhor, ou se ele recebe a marca do Senhor, ou se ele receberia a marca da besta? Então, o que está em jogo nesta carta e em todo o Apocalipse é a autoridade de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. A autoridade de Jesus. Parece que esse fato, essa verdade, não estava muito clara para muitos ou para alguns cristãos daquele lugar. Vamos pensar então nessa cidade de Tiatira, sobre o que a gente pode entender sobre ela, se transportar e conhecer a cidade, para então ver aonde a igreja estava inserida. A Tiatira histórica, essa cidade, deixou pouco material para a gente. Existe até hoje um sítio arqueológico pequeno nessa localização. A cidade lá hoje não tem mais esse nome, né? Chama Akahisar, e é na região da Turquia, aonde estão todas as demais igrejas dessa daqui que recebem essas cartas de Jesus no Apocalipse. Tem o sítio arqueológico, algumas coisas foram descobertas, mas pouco material de fato foi deixado para a gente. Ela está numa estrada perto de Esmirna, onde passava o correio do Império. Era uma cidade que teve alguma função militar, como protetora de Pérgamo. Tiatira tinha muitas igrejas irmãs ao redor, que não receberam cartas, aqui em Apocalipse, como já foi dito. E a gente pode mencionar um bocado delas, né? Na região continental, que Tiatira está naquela parte da Ásia Menor, banhada pelo Mar Egeu. Na parte mais interna, são as regiões onde Paulo já passa na primeira viagem missionária e estabelece igrejas lá. Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, Icônio. Se você sobe pelo continente, você tem Troade, Hierápolis. Na Macedônia, Filipos, Bereia, Tessalônica. Na Acaia, Corinto, Cencreia. Mais essas 7 que... Então, quer dizer, tem muita igreja naquela região que não recebe cartas de Jesus. O que corrobora, talvez, o que colabora para que a gente possa ir por este caminho de entender que estas 7 igrejas que estão recebendo advertências de Jesus e elogios possam ter lições aplicáveis a todas as demais. Esse é o caminho que nós seguimos. A universalidade dessas cartas. A carta a Tiatira não serve só para Tiatira. Serve para mim e para você também. A carta de Éfeso serve para mim e para você também. Há verdades universais e eternas ali que podem e devem transformar cada um de nós como cristãos. Então, Tiatira é mais uma igreja nessa região movimentada, ocupada pelo Império Romano, mergulhada na idolatria greco-romana, vários deuses, de certo modo também, especificamente na igreja, uma invasão pesada do gnosticismo, uma verdade que ainda não foi comentada. O gnosticismo era uma doutrina, uma ideia que se desenvolvia, que encontrou um campo grande dentro da igreja no primeiro século e que é fortemente combatido pelos apóstolos, sobretudo João. E nós vamos talvez ter um para falar sobre o gnosticismo lá na frente, como isso pode ter sido uma base do ensino de Jezabel. E a idolatria pesada. Tiatira foi uma cidade importante, não política nem culturalmente, não foi uma cidade tão militar assim, mas houve algo grande em Tiatira que o Sebastião, eu até agradeci ele, citou aqui na palestra dele. Ele falou sobre os sindicatos, ou as associações comerciais. Tiatira não tinha um grande exército, Tiatira não tinha filósofos ou pensadores saindo de lá, Tiatira não era a cidade natal de nenhum imperador,
Então a influência de Tiatira era no ramo comercial. Tiatira era uma potência produtora de tecidos, lã, púrpura, linho, curtume. Tiatira tinha alguma produção também de metais, de bronze, de latão, e dizem até que pode ser por isso que Jesus, ao se apresentar, resgata a visão de João do capítulo 1, dizendo: eu sou aquele que tem pés semelhantes ao bronze polido. Há descobertas arqueológicas mostrando que Tiatira desenvolveu essa atividade econômica. Mas aonde tem comércio forte e aonde tem dinheiro girando, o que se desenvolve? Sindicato. Onde tem dinheiro, onde tem comércio, onde tem circulação e trabalhadores, se desenvolvem as associações comerciais. A gente tem uma única referência sobre Tiatira, fora do livro de Apocalipse, que é no livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo entra ali em Filipos, ele se depara, né? Vai para o lugar de oração, ele se depara com uma mulher chamada Lídia, e o texto lá de Atos 16 vai dizer que Lídia era natural de Tiatira, e inclusive ela era comerciante de púrpura. Então esses dados aí que eu passei até agora são verídicos. Nós temos evidência no livro de Atos de uma mulher natural dessa cidade, justamente comerciante nesse ramo de tecido, de tingimento. E quando Tiatira tem esse desenvolvimento econômico, comercial, essas pessoas desses ramos começam a se agrupar. Imagina que você é um vendedor de tecidos, ou um produtor, um tecelão, ou alguém que faz tingimento de tecidos, e você conhece outras pessoas na cidade que trabalham com a mesma coisa que você. Vocês se juntam. E ali se junta um outro grupo que trabalha com couro. E ali se junta um outro grupo que trabalha com lã. E esses grupos foram se juntando e se estabelecendo e ganhando força. E assim se formaram associações comerciais. Acontece que essas associações comerciais não tinham só uma perspectiva financeira. A ideia não era só ganhar mais dinheiro. Eles também estavam envolvidos com a idolatria, como tudo na vida do passado. Pessoas do passado não faziam nada sem pensar em um Deus. Se ia comer, se ia beber, até se o cara tropeçava na rua, ele, pô, esse aqui é o Deus tal, né? Então a vida era mergulhada na idolatria. E tinha ídolos e tinha deuses, falsos deuses, para tudo que você imaginasse. Então essas associações comerciais, elas instituem os seus padroeiros. Muitas cidades no Brasil ainda têm os seus padroeiros, né? Ou a cidade tal tem o santo fulano de tal que protege a cidade lá. As associações comerciais, elas tinham isso, tinham os seus ídolos, os seus deuses. E o que eles pediam para os deuses? Ou, provavelmente, né? Abençoa o nosso ramo esse ano. Traz chuva para crescer o algodão. Abençoa as exportações, abençoa tudo isso. E eles confiavam que o lucro ou que a prosperidade do ramo deles poderia ser desenvolvida com a bênção desses deuses. Então, as associações comerciais, quando faziam as suas reuniões, não eram só econômicas. Havia idolatria, havia adoração de deuses, havia muita coisa envolvida ali também. Talvez até o culto ao imperador pudesse ser promovido dentro desses grêmios. E se algum comerciante quisesse prosperar, ele precisava se filiar a isso. Então imagina você nessa cidade, trabalhando, participando dessas associações comerciais, como todo mundo fazia. No final tinha um banquete que todo mundo comia. E aquela carne que você comia tinha sido sacrificada por Deus lá do Grêmio, da associação comercial, e você também comia. E talvez no posterior à fartura da comida havia a prostituição cultural, e você também participava. Só que você ouviu a mensagem a respeito de Cristo, o Salvador. E agora você está num novo reino. Agora você está num novo mundo. Você tem uma nova pátria, um novo Senhor. A sua vida social ainda, você é o mesmo vendedor lá, mas agora você descobriu que tudo aquilo que você praticava naquela reunião comercial já vai contra a vontade de Jesus. Então os cristãos começaram a se afastar, muitos, desses grêmios, dessas associações.
para preservar sua fidelidade a Jesus. Mas qual foi a consequência disso? Os sindicatos promoveram um boicote contra esses irmãos. Os sindicatos enxergaram essas pessoas como, né, vocês vão causar a ira dos deuses. Nós não vamos prosperar porque vocês são traidores. Não estão adorando os nossos deuses. O ramo inteiro vai para o buraco por causa desses cristãos que se recusam a adorar as nossas divindades. Então os cristãos começaram a sofrer uma oposição social por estar sendo fiéis a Jesus. O comércio deles já não vendia como antes, por ser cristãos. O grupo que eles participavam, eles já não eram mais bem-vindos como antes, por ser cristãos. Então, começa a acontecer uma espécie de um boicote. E eu posso dizer que os sindicatos têm força para isso. Aonde eu trabalho, lá em São Paulo, né? O Randall falou que eu sou de lá de São Bernardo, uma região industrializada, como é Camaçari, por exemplo, aqui na Bahia. E eu trabalho na mesma empresa há 15 anos. Eu sei qual é o poder de um sindicato forte. Não foi ninguém que me contou. Eu vejo. E eu não estou dizendo nada aqui sobre política. Não gosto de política. Não tenho partido político. Não tenho opção política. Então não levem por esse lado. Eu estou evidenciando o fato de que um sindicato tem força. Desde Tiatira até hoje. Eu já vi bons funcionários serem demitidos por não serem parceiros do sindicato. Eu já vi péssimos funcionários serem readmitidos por serem parceiros do sindicato. Então, o sindicato onde eu trabalho define se você fica ou não na empresa. Eu não sou sindicalizado. Sei as consequências que eu posso colher disso. Agora, os cristãos do primeiro século estavam inseridos nisso. E você pode, então, a partir dessa perspectiva, entender o que se passava lá. Eu desci no aeroporto em Salvador, aí o irmão Marcelo foi me buscar lá, ele parou o carro, colocou a mala rapidinho no porta-mala, a gente entrou, ele vai, porque aqueles taxistas que ficam ali é um desespero, e tem a luta por vaga, e tem o negócio aí também das multas para você não poder parar lá. Então, esse é um bom exemplo. Se alguém aí trabalha de motorista de aplicativo ou alguma coisa, os taxistas têm um sindicato, né? Se você for motorista de aplicativo e for querer ir lá na porta do aeroporto pegar passageiro, o que vai acontecer? Então, quando você não é do grupo e quando você não financia aquele movimento, você sofre uma retaliação. Só que a nossa retaliação hoje ela é do tipo financeira. Em Tiatira, ela era religiosa. Ela não era só o seu negócio que não ia prosperar porque você não estava afiliado à associação comercial. A sua vida ia virar de ponta cabeça. Então lá o problema se tornava muito mais intenso. E a igreja estava inserida neste ambiente. Os irmãos que estão se formando, as pessoas que estão se convertendo e sendo inseridas no reino de Cristo, estão dentro dessa sociedade. Então, no texto, Jesus, quando fala com eles, diz assim, no versículo 19, eu conheço as tuas obras. E quando ele diz isso, ele quer dizer, eu vejo o que você faz. Ninguém contou para Jesus. Jesus vê o que a igreja de Tiatira está fazendo. E a igreja de Tiatira é uma igreja atuante, trabalhadora. Olha só o que ela faz. Eu vejo as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Olha que igreja trabalhadora, ativa, motivada. E ele vai terminar dizendo: e o que você está fazendo agora é ainda mais do que você fazia no passado. O serviço e a atividade dessa igreja são algo crescente. E Jesus está feliz com essa igreja. Eu quero deixar isso claro. Porque a maioria do material que nós lemos sobre Tiatira fala como se a igreja fosse uma igreja derrotada. E não é. É uma igreja que tem um problema sério, que está sendo ignorado e não pode ser ignorado. Mas ela é uma igreja fiel. Tiatira é uma igreja que tem perseverança, tem fé, tem amor, tem trabalho e está fazendo mais hoje do que ontem. Ela é uma igreja que Jesus está aprovando.
Eu conheço as tuas obras, ele diz. O trabalho dessa igreja agrada a Jesus. E lá no final ele vai dizer: não vou colocar outra carga sobre vocês. O que vocês já estão fazendo é certo. Mas eu tenho, porém, contra ti alguma coisa. Essa igreja atuante, apesar dela ter ah, tanto trabalho sendo realizado, alguma coisa passa, né? Por mais que você se empenhe na congregação, por mais que você trabalhe, que você observe ou tente olhar tudo que está acontecendo, alguma coisinha, infelizmente, sempre passa. E na igreja de Tiatira, algo estava passando. A igreja de Tiatira me lembra muito a igreja de Éfeso. Comentei com o Randall quando ele falou sobre Éfeso, porque Éfeso era trabalhadora, tão trabalhadora quanto Tiatira. Tiatira tinha uma virtude. O amor dela agora era maior do que antes. O inverso de Éfeso, que perdeu o amor. Mas Éfeso tinha uma virtude que não suporta os falsos apóstolos. Esse era o erro de Tiatira. Ela era atuante, mas ela se tornou tolerante. E as obras boas da igreja de Tiatira, mencionadas por Jesus no verso 19, estão em contraste com o que ele diz no versículo 20. Tenho, porém, contra ti, eu tenho alguma coisa estava passando. E qual era o erro? O tolerardes. O tolerardes. A igreja estava fazendo vista grossa para um problema. Havia alguém na igreja ensinando alguma coisa diferente da vontade de Jesus. Isso era do conhecimento da igreja, mas eles preferiram não tocar no assunto, não mexer no vespeiro, fingir que a coisa não estava acontecendo. A ideia proposta por essa tal de Jezabel, alguém sempre surge com uma ideia mirabolante, com uma solução quando a gente está diante de um problema. Os cristãos estão falindo, os cristãos estão tendo seus comércios fechados, os cristãos estão talvez passando fome, passando necessidade, porque não querem adorar os deuses. Mas uma mulher se levanta e fala: calma, gente, nós não precisamos desse conflito. Nós podemos continuar sendo cristãos e participar lá da idolatria das associações. E essa mulher é Jezabel. E ela vem com essa proposta que nos lembra muito o gnosticismo. Porque o lema do gnosticismo é: conhecimento é o caminho. A melhor maneira de você vencer o mal é provando ele. Talvez o gnosticismo nunca entendeu que ninguém fica mais limpo pulando numa poça de lama. Ninguém toma banho na poça de lama. Porque você não sai mais limpo. Mas o gnosticismo dizia: o conhecimento é a chave para tudo. E para você vencer o mal, você precisa experimentá-lo. Você precisa provar dele, porque isso vai fortalecer. Não se importa com o corpo, não. Preserve o seu espírito, porque o corpo é mal realmente. Então, talvez influenciada por esse pensamento, Jezabel estimula a igreja que continue vivendo a sua vida, não tem problema. Ela propõe uma saída para um conflito inevitável entre a cultura e a fidelidade a Cristo. Sebastião falou sobre isso também. A cultura local estava em contraste com a vontade de Jesus. E Jezabel se levantou e disse assim: gente, nós podemos transpor esse conflito. Nós podemos conciliar o que todo mundo quer por aí e com a nossa vida cristã. Participar do pecado seria então a melhor forma de estar firme contra ele. E assim, ela incentivava os irmãos da igreja a fazer, sabe o quê? Participem da idolatria. Comam as coisas sacrificadas aos ídolos. Participem da prostituição, das relações ilícitas. Não tem problema. Assim a gente vai sair fortalecido. E tudo isso ela vendia com roupagem de sabedoria. Porque lá no final, no versículo 24,
Jesus vai dizer assim, que eles se referiam a essas coisas como as coisas profundas de Satanás. Participar do pecado era descobrir ou conhecer as profundezas de Satanás. Participar do pecado estava sendo ensinado como uma grande fonte de sabedoria. Essa seria uma saída para que os cristãos não perdessem os seus benefícios comerciais, não perdessem os seus benefícios financeiros. Então pensa no seguinte aqui você. Você aí que tem uma empresa, você que tem uma lojinha, você que é motorista de aplicativo, professor, você que tem um transporte escolar, não sei qual que é o seu trabalho aí. Imagina que um dia você recebe uma oportunidade de duplicar o seu faturamento, ou triplicar o seu faturamento, ou o seu salário. Só que para que essa oportunidade se concretize, você precisa necessariamente tomar uma conduta que é inadequada. Você precisa agir de forma contrária à vontade de Jesus. E aí, será que vale a pena? Será que para esse dinheirinho extra a gente pode fazer algumas concessões? Uma vezinha só? Quem aí não tem conta para pagar? Quem não tem conta para pagar? Todo mundo tem. Então, de vez em quando, a gente precisa fazer umas concessões, não é? A nossa fidelidade a Jesus, porque afinal todo mundo precisa de dinheiro, precisa sobreviver. Não. Mas era isso que Jezabel queria dizer para eles. Que sim, às vezes a gente precisa ceder para continuar sobrevivendo, às vezes precisa fazer algumas coisas inadequadas, né? Porque afinal de contas. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a fazer concessões e trocar nossa fidelidade a Cristo por coisas. Nós começamos a trocar nossa fidelidade ao Senhor pelo dinheiro. Nós começamos a trocar nossa fidelidade ao Senhor para ser aceito nos lugares que a gente quer participar, mas que nós não somos mais bem vistos. Porque agora você não fala mais palavrão, agora você não bebe o que todo mundo bebe, você não fuma o que todo mundo fuma, você não fuma nada, né? Mas é o que eu quero dizer. Nós começamos a ser mal vistos. E aí a gente faz o quê? Concessões? Era isso que Jezabel estava ensinando. Que o reino de Deus é um trampolim para você alcançar suas metas. O reino de Deus e a salvação em Cristo não são o fim por si só. Não são o alvo da minha vida e tudo aquilo que eu persigo. Mas são o meio para eu alcançar coisas nessa vida. Então eu vou na igreja porque eu preciso de tal coisa. Eu vou na igreja porque lá tem um irmão que trabalha não sei com o quê e eu preciso da ajuda dele. Então o reino de Deus começa a ser para mim um trampolim, um caminho de obter coisas nessa vida. Quando na verdade ele tem que ser o alvo de toda a minha vida e o propósito de tudo aquilo que eu falo. Então muitas vezes a cultura está em choque com os princípios de Jesus. E nós precisamos ter convicção de qual posição nós vamos assumir. Isso tem tudo a ver com a autoridade de Jesus. Jezabel, que nós não sabemos se esse nome é verídico, se é fictício, nós não sabemos se Jezabel é de fato o nome dessa mulher, mas esse nome foi muito bem dado por Jesus, porque Jezabel não faz referência àquela mulher, esposa do rei Acabe. E o que Jezabel fazia no reino de Israel? Promovia a imoralidade, promovia o adultério, levava os israelitas contra a vontade de Deus, estimulava eles a adorarem a Baal. E é exatamente o que essa mulher está fazendo aqui em Tiatira, desviando o olhar dos irmãos de Jesus e colocando o olhar deles em outras coisas, nas coisas dessa vida, nas coisas que nós podemos pegar, nas necessidades que precisam ser supridas. E então as pessoas começaram a esquecer que Jesus era a autoridade na vida deles. Essa mulher que se declarava uma profetisa, que dizia que recebia talvez revelações do Senhor, que vendia esse seu ensino, essas suas palavras como sabedoria, estava levando a igreja para o buraco. Estava fazendo o mesmo desserviço que Jezabel fez em Israel, desviando o olhar e o amor de Deus, promovendo o adultério do povo contra o seu próprio Deus. Jezabel esqueceu quem manda.
Jezabel esqueceu quem manda na igreja. Muitas lições a gente poderia tirar desses trechos, mas me parece que existe um caminho capaz de englobar boa parte dessas lições. E o caminho é que todos, ou pelo menos grande parte dos problemas do homem, começam quando ele se esquece quem é que manda. Os nossos dilemas começam quando nós não entendemos quem é a autoridade nas nossas vidas. E se eu me esquecer quem é o meu Senhor, sabe quem vai assumir essa autoridade? São os meus próprios interesses. Os meus interesses vão direcionar a minha vida. Os meus alvos, os meus propósitos, muitas vezes totalmente diferentes dos de Jesus, é que vão começar a guiar a minha vida. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com a igreja de Tiatira? O que isso tem a ver com o gnosticismo? O que isso tem a ver com o ensino falso de Jezabel? É porque, meus irmãos, até o falso ensino é um tipo de semente que só cresce no campo aonde os interesses do homem se sobrepõem aos interesses de Jesus. Se na sua vida Jesus é autoridade, essa semente não cresce. Se na sua vida Jesus manda e guia e decide, essa semente não cresce de falso ensino, de espaço para os desejos, para as opiniões. Ah, eu acho, eu penso, é melhor a gente experimentar, de vez em quando uma concessão é necessária. Se não está claro para nós quem é que manda, então é o nosso desejo, que é insaciável, que vai nos levar para o buraco. Então é preciso afirmar isso. Nós precisamos colocar o nosso coração e os nossos pensamentos debaixo do senhorio e da autoridade de Jesus. Esse era um problema que Tiatira estava enfrentando. Jezabel esqueceu quem é que mandava. E assim ela fez o que ela achava que era certo. Muitos cristãos estavam esquecendo quem é que manda. E assim eles seguiam o ensino de Jezabel. E boa parte da igreja fazia vista grossa para isso. Fingia que não estava vendo que uma parte do seu corpo esqueceu quem é que manda e estava fazendo as coisas do jeito que achava melhor. Por isso Jesus vai entrar na história para resolver. Apesar dessa tolerância, desse erro, está claro que existe um grupo fiel nessa igreja. Sempre que Jesus se refere a vocês, ele está falando com os fiéis. A igreja tem pessoas fiéis trabalhando ali e Jesus envia a carta para eles. E sempre que Jesus se refere a Jezabel e os seus discípulos, Jesus diz: eles, vocês não façam o que eles fazem. Vocês não sigam o que eles fazem. Porque se eles não se arrependerem, eu os matarei. Então está claro para nós que existe um grupo fiel. Jezabel recebeu tempo, não quis se arrepender, ela vai ser punida. E serão punidos com ela todos aqueles que não se arrependerem de esquecer quem é que manda. E aí Jesus diz assim: o erro de vocês, que foi essa tolerância, eu vou resolver pessoalmente. A igreja foi tolerante e deixou a coisa caminhar, e Jesus entra na história e vai dizer: eu vou prostrar ela de cama, vou trazer grande tribulação para os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu matarei os seus filhos. Então Jesus entra e intervém na história para corrigir esse erro. Todo falso ensino, esse de Tiatira, e o que pode estar acontecendo no nosso tempo, só tem um resultado, e o resultado é nos levar para longe de Jesus. O falso ensino nos afasta do Senhor, e a luta contra ele é desconfortável. A tendência é fazer como Tiatira: eu estou vendo, mas eu não vou mexer. Eu estou vendo, mas eu não vou tocar. Eu estou vendo, mas alguém vai resolver. E Jesus vai dizer: se vocês não resolverem, eu vou aí e vou resolver. E quando Jesus vem para resolver, ele não passa a mão na cabeça. Ele fala: eu vou matar ela. E eu vou matar todos aqueles que com ela adulteram.
Então é desconfortável tratar sobre falso ensino, mas precisa ser tratado. Eles não podem ser ignorados, não podem ser incentivados, porque o que nós toleramos hoje, amanhã nós promovemos. O que nós ignoramos hoje, amanhã nós incentivamos. Então, esse desconforto precisava ser enfrentado. E olha o que Jesus vai dizer, qual é a razão dele ir lá pessoalmente tratar isso? Ele vai dizer assim, no versículo 23. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus tem um propósito. E o propósito de Jesus, ao entrar em Tiatira e exterminar o mal, é tornar conhecido sobre todas as igrejas o fato de que nada, absolutamente nada, e se faltou dizer isso mais uma vez, absolutamente nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. O que eu faço e o que você faz em secreto, Deus sabe. As motivações do que nós fazemos na congregação, na igreja, ou no reino do Senhor, Jesus sabe por que nós fazemos. E ele vai entrar em Tiatira e exterminar Jezabel e os seus seguidores, para que todas as igrejas saibam que nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Ele se apresenta nessa carta como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ele é visto no capítulo 1 como aquele que anda no meio dos candeeiros. Jesus está no meio da sua igreja, vendo o que acontece, vendo o que é feito, vendo as motivações pelo qual as coisas são feitas, vendo se a nossa fidelidade é de fato fidelidade ou se ela é só uma fidelidade travestida de piedade. Jezabel conseguiu enganar muitos irmãos, mas ela esqueceu de uma coisa, que ela não estava enganando e nem conseguiria enganar Jesus. O tipo de cristianismo ensinado por Jezabel era do tipo liberal. O cristianismo de Jezabel é aquele onde tudo é negociável. E se Cristo não é autoridade, tudo é negociável. Pode participar da idolatria? Pode. Pode adorar a imagem do imperador? Pode. Se tudo é negociável. Pode satisfazer a carne para obter o lucro? Pode. Pode oferecer outra doutrina? Pode. Pode ser imoral? Pode. Se nós não sabemos quem é que manda, tudo pode. E qual é o limite disso? O pior exemplo que nós podemos dar para as pessoas do mundo, como cristãos, é que os nossos valores são negociáveis. Não há coisa pior do que um cristão mostrar para alguém do mundo que ele não tem princípios, que ele não tem valores. O mundo não conhece a doutrina de Jesus. A gente estava conversando ali, né, Adélio? Estou falando, o Newton comentou que agora até os presbíteros, os líderes, têm o devido imposto para pagar, né, salarial. Porque para o governo, se você é da denominação A, B ou C e é um milionário, ou se você é da igreja do Senhor e está fazendo a obra de Deus e às vezes até lutando para sobreviver, é tudo na mesma panela. O mundo não sabe o que é doutrina de Cristo, mas eles conseguem olhar para mim e para você e perceber se existe inconsistência das nossas palavras e das nossas atitudes. Quem trabalha com você consegue perceber que o que você diz é uma coisa, mas quando as necessidades se aparecem na sua frente, a sua atitude é outra. Eles não conhecem doutrina, mas se nós mostramos um comportamento hipócrita, eles são capazes de notar, e não há nada pior do que mostrar para o mundo que os nossos valores são negociáveis. Jesus puniu Jezabel porque ela achou que podia negociar os valores de Jesus, negociar a autoridade de Jesus. E é por isso que a idolatria, tantas vezes nas Escrituras, é associada à prostituição. Porque o homem idólatra é aquele que se vende para o que beneficia. Então, a pessoa que cede, que esquece que Jesus manda para obter as coisas, é uma prostituta. É prostituição. Abandona o seu marido porque vê alguém mais interessante pelo caminho.
E aí, quando surge aquela oportunidade em que a sua fidelidade ao Senhor é confrontada, quem você vai ser? Uma esposa fiel ou uma adúltera? Jezabel era uma adúltera, mas nós não somos. Nós precisamos manter essa autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. No versículo 24, Jesus diz assim: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos que não se misturaram com essa doutrina, que não conheceram essas tais coisas profundas de Satanás. Vou dizer uma coisa para vocês, os fiéis: outra carga não jogarei sobre vocês. A parte fiel de Tiatira é aquela que não esqueceu que Jesus é a autoridade. A parte fiel de Tiatira já tem tudo o que precisa. Porque se você sabe que Jesus é a autoridade, você já tem tudo o que você precisa. E Jesus vai dizer: não coloca outra carga sobre você. Se você sabe quem é que manda na sua vida, você já tem tudo o que você precisa. Você já vai estar pronto para realizar as obras de Cristo, a verdade de Cristo, a doutrina de Cristo, estando sujeito a Ele. Então, meu irmão, nós precisamos trabalhar seriamente nas nossas congregações, ensinando os nossos irmãos quem é a autoridade. Eu posso falar aqui sobre falso ensino, e como eu falei, eu poderia ficar um tempão falando aqui sobre falso ensino. Mas por que o falso ensino entra? Por que ele entra? Porque a gente esquece quem é que manda. Por que lá no trabalho eu negocio os valores de Cristo e a minha fidelidade? Porque eu esqueço quem é que manda. Por que na escola eu sou diferente da igreja? Por que o jovem na igreja ele parece santo, mas quando ele se reúne com os amigos da escola se transforma? Porque ainda não entendeu quem é que manda. Então, para mim, essa é a raiz da coisa. Entender a autoridade de Jesus é o que difere o verdadeiro cristão de um falso cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele não é melhor do que o outro, mas ele entendeu que ele está sujeito à vontade e à autoridade de Jesus. Então ele está lutando continuamente, dia após dia, para subjugar os seus desejos, as suas vontades, os seus próprios interesses, que às vezes são muito mais recompensáveis nessa vida do que os de Jesus, que a gente olha e eles são tão longe, né? A recompensa de Jesus parece que ela é tão distante, e o que o mundo me oferece é para já, é para agora. Mas o que faz você não trocar o futuro pelo agora? É saber quem é que manda, é saber quem é a autoridade. Não relativizar os princípios de Jesus, porque afinal de contas, né, a cultura aí fora, o que ontem era uma abominação, hoje já está na lei. A cultura entra em conflito com a verdade de Jesus. E nós vamos dançar conforme a cultura ou vamos continuar sendo fiéis a Jesus? Então, essa relativização, essa necessidade de se amoldar ao que está acontecendo aí fora, era o que Jezabel estava fazendo. E uma parte da igreja foi por esse caminho. Mas nós não. Eu tenho certeza, vocês não. Vocês amam ao Senhor. Jesus é a autoridade na vida de vocês. E as promessas que Jesus reserva são essas, a partir do versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Se você não esquecer quem é que manda, você vai ser recompensado com a autoridade dele. Se você não buscar a autoridade na sua própria vida, Jesus vai compartilhar com você a autoridade dele. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Sendo fiéis a Jesus, os cristãos de Tiatira não precisavam ter medo do que os sindicatos estavam tomando deles. Sendo fiéis a Jesus, os nossos irmãos lá do primeiro século, na cidade de Tiatira,
não precisavam preocupar com a falência do seu negócio, eles não precisavam colocar os olhos nas supostas perdas desta vida, porque Jesus prometia recompensas superiores. Jesus garantia que tudo que eles perdessem nessa vida não se compara em nada com as coisas que Jesus tem para retribuir àqueles que permanecerem fiéis. O tema desse congresso tem uma pergunta ali. Como Jesus nos vê? Eu quero responder essa pergunta. Acho que é importante responder, eu vou concluir respondendo essa pergunta. Jesus viu a igreja em Tiatira como uma igreja forte, como uma igreja trabalhadora, mas também tolerante com quem não estava firme na autoridade dele. Nós ainda vivemos essa mesma realidade. Na sua congregação, eu tenho certeza, está cheio de homens fiéis. Na sua congregação está cheio de homens trabalhadores. Mas na sua congregação também tem muita gente que coloca os seus próprios interesses em primeiro lugar. A realidade de Tiatira ainda é a nossa realidade. Tem gente trabalhando lá onde você congrega? Tenho certeza que sim. Talvez seja você um deles. Espero que sim. Mas tem gente lá, infelizmente, colocando seus próprios interesses em primeiro lugar? Infelizmente tem também. Na minha também. E nós precisamos chamar a atenção desses irmãos para que eles despertem espiritualmente. Como Jesus esperava que a igreja de Tiatira fizesse com aqueles que estavam seguindo Jezabel. Nós precisamos chamar esses irmãos para um arrependimento, para que vivam de verdade as promessas de Jesus. Não adianta pensar assim, mas pelo menos o irmão está vindo na igreja, né? Não faz o que Jesus manda, mas pelo menos todo domingo ele está aí. Não adianta pensar isso. Eles têm um problema. A igreja de Tiatira pensava isso, eles estão adorando lá, eles estão comendo carne sacrificada aí, mas no domingo eles estão lá, pelo menos, tomando a ceia, né? Menos mal. Não, Jesus vai dizer não. Não é menos mal. Precisa ir lá, precisa conversar com esse irmão e ajudar ele a entender quem é que manda, quem é que morreu por ele, quem é que comprou a vida dele, quem é que tem que reger as escolhas dele a partir de agora. E nós estamos aqui para evidenciar isso. Não homens. Nós estamos aqui para evidenciar Jesus, porque é Ele que dá as ordens. Ele é quem tem que estar no comando das nossas vidas e das nossas congregações. Quando Jesus diz assim, todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Isso é uma verdade. Se a gente quiser ou se a gente não quiser, este fato é uma verdade. Todos vão saber que Jesus sonda mentes e corações. Mas por qual meio isso vai ser evidenciado? Pela nossa obediência ou pela nossa punição? Essa questão a gente ainda precisa responder. Quem tem ouvidos, ouça, e que Deus seja louvado.